10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast que assiste filmes para perguntar o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou aqui, gente, no meu bunker 002 e ainda estamos aqui com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Ô, Rafa, Oi. vou fazer uma pergunta, pra ver se você tá bom nos seus adjetivos hoje. Ixi. Quem nasce em Bacurau é o quê? É bacalhau? Não, Não. Rafa. Ah. Quem nasce em Bacurau é gente. Olha! Quem estuda cinema no Brasil é o quê? É doido. Exato. Você acertou essa. Então que bom. foi uma de duas, Rafa, Olha. hoje. Você tá melhorando nessa, hein? Que ótimo. Gente, e hoje a gente vai falar de um filme brasileiro. A gente já falou de filme brasileiro aqui, né, Rafa? Já, bastante curtas aqui. Nenhum longa até agora, né? Curtas, nenhum longa. Então esse é o primeiro longa brasileiro que a gente vai falar. E a gente vai falar graças à indicação de um convidado muito especial que está aqui com a gente. Sim. E eu vou pedir para ele se apresentar pra gente. Olá, pessoal. Salve, salve. Meu nome é Alexandre Scarpelli. Estou aqui a convite da Ellen e do Rafael. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença. Maravilha. Muito. O Alexandre, ele manja muito de filmes. Sim. A gente leu algumas coisas que ele escreveu, né, Rafa? Sim, inclusive, né? Ano passado terminou aí seu mestrado, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu não manjo tanto assim de filme não, viu? Mas espero que a gente consiga... espero que a gente bata um papo legal aqui. Não, mas a sua pesquisa tá incrível, eu li praticamente quase tudo. Pô, e legal. ainda por cima é músico, né? Praticamente. Uhum. Exatamente. Gente, incrível. Caí nesse meio do caminho entre som de cinema e música. Então, é isso. Esse é meu negócio. Talvez a gente fale um pouquinho também sobre a música de Bacurau hoje. Com certeza, com certeza. Gente, então já deu pra perceber, o filme dessa semana vai ser Bacurau. E você já assistiu Bacurau, Rafa? Agora eu assisti, pra esse episódio eu assisti. E Bacurau, que então, fala? é um filme de 2019, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, e conta a história dos moradores aí de Bacurau, também conhecidos como gente, como a Ellen bem falou, que começam a perceber coisas estranhas ali na cidade, sabe? Bacurau, por exemplo, saiu do mapa do nada, marcas de balas começam a surgir também do nada, pessoas morrem misteriosamente e políticos surgem dos bueiros para pedir voto. Só que um plot twist acontece. Bacurau está sendo atacado por americanos e europeus que querem brincar de paintball com os moradores, só que ao invés de bolinhas de tinta, eles usam armas e munições de verdade. Olha que lindo, né, esse jogo. Eu achei muito, muito lindo. Achei bem real. Mas então, Bacurau foi um filme escolhido aí pelo nosso convidado Alexandre, e a primeira coisa que eu já quero começar te perguntando é por que você escolheu esse filme, o que você gosta nele, não sei. Uhum. Bom, primeiro eu gosto bastante do filme, né? Acho que é sem dúvida um filme muito importante. E eu gostei muito, porque o Bacurau, eu acho que ele me fez pensar muito sobre essa história de ficção científica brasileira, né? Eu tava justamente fazendo essa pesquisa no mestrado, e aí quando vocês me contaram do podcast sobre pós-apocalipse, essa coisa da distopia, me veio na cabeça na hora, foi um dos filmes que me veio na cabeça na hora, esse cenário que o Bacurau tem, né, de pós-apocalipse. É isso, eu gosto bastante e acho que ele traz umas discussões muito interessantes nesse sentido, assim, da gente pensar pós-apocalipse no Brasil, ficção científica no Brasil. Não é muito comum, né? Sabe o que é engraçado? Eu tava vendo uma crítica de um crítico gringo, até falando de Bacurau. E daí, quando se fala de Brasil na internet,
a gente sabe, enche de brasileiro na seção de comentários, né? Uhum. É ótimo. O pessoal fala, quem nos invocou? E daí... E brasileiro na enche lá. internet é um enxame que vem, né? Ele vem todo mundo. Falou Brasil, tem uma Sim. bandeira. Falou, olha, é o Brasil, vamos lá. Então, encheu ali. E daí, o crítico tinha falado, é um filme pós-apocalíptico. E alguns brasileiros comentando, falando, não, você errou, não é um filme pós-apocalíptico. Aí eu falei, não sei, tem um argumento pra se fazer aí? Por que essa seria a pergunta pra você, Alexandre. Por que Bacurau é um filme pós-apocalíptico? E entra no nosso tema aqui. Bom, eu acho que o filme coloca algumas pistas ali, né? Ele fala, por exemplo, de Brasil do Norte e Brasil do Sul. Então, não sei, na minha cabeça eu fico imaginando que rolou uma guerra civil, alguma coisa do tipo assim, né? Quando a gente fala de alguma narrativa pós-apocalíptica, alguma coisa aconteceu. Uma bomba explodiu, Sim. uma radiação, um vírus matou um monte de gente, alguma coisa aconteceu. E aí tem essa história de Brasil do Norte e Brasil do Sul, que a gente começa a sacar ao longo do filme. Tem essa coisa da população que mora em Bacurau, parece que metade ali é foragido do Brasil do Sul, né? Um monte de gente que tá ali, que tá sendo procurado pela justiça, e tem aquelas imagens, procura-se, não sei o quê. Uma coisa até meio western, assim, acho bem legal isso. Sim. Né? Até na televisão, né? Tem uma hora que mostra uma notícia, uma reportagem falando que tá acontecendo execução pública, né? Não fala de quem que é, mas provavelmente perseguidos pelo governo. Né? No Vale do Anhangabaú. Essa cena é muito legal, falando que tem execuções... Como é que foi? As execuções públicas vão voltar ao vivo no Vale do Anhangabaú. Sim. Né? Então, olha o Brasil do Sul. Eles estão como televisando o negócio, né? Isso é bizarro. Televisionando, né? no Televisionando. É um cenário pós-apocalíptico que, assim, ele tá por trás da história, né? Tá ali naquele Brasil que a gente tá vendo que aconteceu alguma coisa, mas nossa história se passa ali na cidadezinha, né? Então, fica um cenário por trás, assim, da coisa. Quando começa a história, você entra com a personagem da Teresa, né? Sim. E depois você percebe que a história não é a história dela. Isso me causou estranheza na primeira vez que eu assisti, porque eu tava esperando, ela tem cara de protagonista. Eu falei assim, ela é a protagonista, a gente vai seguir ela. E depois, a história passa a ser de toda a cidade, Eles não são bem uma cidade, né? Eles são ali um distrito do município de Vale Verde, né? Que até o prefeito... Tony Jr.? Tony Jr., esse mesmo. Tony Jr. sensacional. Então a gente pode falar dele também mais pra frente, mas... então eles são esse povoado praticamente, porque ele é bem pequeno ali, é aquele lugar onde todo mundo conhece todo mundo. A gente entra junto com a Teresa ali e percebe que aquela cidade tá abandonada. O que faz, como você falou, ser muito atual, né, de alguma maneira. A gente vê que a água foi cortada ali, tem uma escola abandonada, né? E tanto que o ônibus escolar está sendo usado para plantar algumas coisas. Ou seja, já dá para perceber que o poder público abandonou aquele distrito completamente. E remédios também. Eles não estavam recebendo remédios, tanto que ela vem com uma maleta de remédios. Exato. Quer dizer, a galera ali tá se virando como pode, né? Eles são meio que uma comunidade de resistência ali. Sim. E daí eu fiquei pensando exatamente nisso, no que tá acontecendo ali. Porque daí a gente tem um personagem muito interessante, que é o personagem do Acácio, ou Pacote. Pacote. Que ele fala... eu acho ele muito, muito legal, aquele ator e tal. E o personagem em si, eu acho ele muito interessante, porque eu não sei se fui eu, só que não entendi, mas eu não entendi exatamente qual é a dele. Ele me parece, como todos ali em Bacurau, muito inteligente, porque eles são subestimados, né, pelo pessoal de fora, claramente, mas eles são todos muito inteligentes, e ele entra em cena falando com a Teresa, tal, e ele fala assim, não me chama de Pacote, não, que eu prefiro Acácio. E daí a gente fica sabendo que ele é um atirador, e tem, em algum momento do filme, mostra uma série de imagens dele matando pessoas. E me parece que são execuções ali, certo? Então eu fiquei imaginando, será que isso tem a ver com esse mundo pós-apocalíptico em que foi necessário que ele saia por aí como esse ato ele é um dos rebeldes ali, como o Lunga, por exemplo? Ou
Porque, assim, a primeira vez que eu assisti, só olhando, eu falei assim, ele talvez seja um criminoso. Mas depois, agora assistindo, né, depois sabendo o que acontece no final, vendo de novo, eu falei, não. Ele não tá roubando nada ali. Ele tá executando pessoas, mas por quê, sabe? Eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu acho que o personagem do Pacote tem a ver com esse mundo pós-apocalíptico que eles não contam. Eles não mostram pra gente, a não ser, como você disse, algumas dicas, algumas pistas uns aqui e sinais, ali, umas né? pistas. Pois é, eu fico com a impressão de que tem a ver, sim, com essa história que eu falei de guerra civil, de alguma coisa assim que aconteceu que dividiu o Brasil. É legal você ter falado isso, porque eu também assisti, pra gente fazer esse bate-papo, eu assisti uma segunda vez o Bacurau, e dessa vez eu consegui prestar bem mais atenção na relação do Pacote com o Lunga, que tá desde o comecinho. A Teresa tá chegando em Bacurau, ela já vê na televisãozinha ali dentro do caminhão, tem um tablet assim, né, no painel, e já tá mostrando a cara do Lunga procurado e não sei o quê. E aí quando a gente vê esses vídeos do Pacote, realmente, ele não tá roubando, ele não tá assaltando, ele não tá fazendo uma emboscada para buscar mantimentos, ele tá só executando pessoas mesmo, assim. Ele entra com um capacete de motoqueiro, mata alguém e vai embora, sem levar nada, né? Então, pra mim, fica muito essa sensação, assim, puxa, tem um passado dele ali que a gente vai ter algumas pistas só também, né? Parece que ele rompeu com o Lunga, mas sabe onde ele tá e não fala pra ninguém. Ele tem um passado que ele é foragido também, então fica uma... Acho que sim, ele é um personagem que traz muito dessa coisa de, puxa, tem um passado aí nesse Brasil do futuro e alguma coisa muito séria aconteceu, né? Ao mesmo tempo, ele tem meio que ele quer se distanciar, né, desse passado. Então, me leva, às vezes, a pensar que talvez a profissão dele era tipo um assassino de aluguel, alguma coisa assim. Ou ainda, pode ser que ele, tipo, andava com o Lunga e tinha uma morte, tipo, praticava assassinatos mais revolucionários, vamos dizer, né? No sentido de que até nas gravações... até nas gravações meio que mostra que aquele lugar não parece ser Bacurau, é uma outra cidade, assim, de fora mesmo, e dá a entender que seja maior também, até um pouco mais desenvolvida, entre aspas, né? E aí talvez dá essa sensação de que talvez seja um assassinato para, não sei, contra políticos, não sei, ou magnatas, bilionários aí desse Brasil futurista, mas ao mesmo tempo é isso, né? Ele tem esse remorso do que ele fez, né? Ele parece que não quer ver aquilo. Eu não sei se ele ficaria com pena dessas mortes revolucionárias, sabe, que ele praticou. Então, me leva mais a pensar que talvez era tipo a profissão dele mesmo, assassino de aluguel. Sim. Tanto que ele fala no final... A gente não avisou desde o começo, mas a gente sempre fala em todos os episódios. A gente dá spoilers em todos os episódios, tá, pessoal? Não tem como Alerta de discutir o filme spoiler, tô sem isso. Alerta de spoiler. No nosso nome, né, do podcast, né? A gente podia inventar um efeito sonoro pra essa também. Uma vinhetinha, né? Cuidado nisso. que agora vem spoiler. Alerta de spoiler. Não, gente, mas no nome final... do podcast já tá escrito lá, um dia depois do fim do mundo. Então a gente vai contar o depois. Já vai passou, contar o gente. depois, Exato. É o depois. Exato. Bom, quando eles fazem toda a matança lá e eles conseguem matar os estrangeiros e tal, o Lunga corta a cabeça deles. E o Pacote, ou Acácio, ele olha e fala assim pra Teresa, você não acha que o Lunga exagerou? Então ele parece ser alguém que faz o que é necessário, mas ele é um passo atrás do que o Lunga sente um remorso depois, né? Ele deve ter feito trabalhos sujos e ficou com remorso. E essa separação dele do Lunga parece que ele se arrependeu um pouco e voltou para a vida rotineira, enquanto o Lunga seguiu numa... Né? E é genial essa cena, ele pergunta pra Teresa se ela acha que o Lunga exagerou e ela nem olha pro lado, ela fala, não, eu não acho que ele exagerou. Tem muito silêncio nesse filme, mas as falas que tem, elas são muito significativas, né? São muito Cada boas. quando lança alguma coisa, você fala. Tanto que muitos viraram, tipo, bordões e viraram memes, né? Algumas assim. Tipo,
Tipo, Bacurau, como a gente falou, quem nasce em Bacurau é o quê? Uhum. Aliás, as crianças falam as melhores frases daí, porque Sim. tem uma outra também que ele fala, cadê Bacurau? Porque quando eles tiram Bacurau do mapa. Uhum. E a gente falou do Lunga aí, e daí vem uma outra frase que eu também digo, eu que não entrego Lunga. Entendeu? Uhum. E vi muitas pessoas repetindo Sim. pela internet, eu que não entrego Lunga. E o Lunga é interpretado pelo Silvério Pereira, que é um ator que ele também faz drag queen. E eu achei... Aliás, vamos falar desse personagem maravilhoso, Com que certeza. eu adoro. Talvez tenha algumas pessoas que não gostem do personagem, mas pra mim, é o melhor personagem de Bacurau. E... além da própria cidade. E ele... Eu tô chamando de ele, mas é engraçado, porque no filme eles chamam de ela. Tem as perceberam? duas coisas, né? Algumas pessoas chamam de ele, algumas chamam de ela. Sim. Ele fica como um personagem que parece que não tem gênero, assim, né? Não tem gênero, Apesar né? que tem uma personagem que na hora que ele chega, ela até fala, que roupa é essa, menino? Aí, Uma meio senhora. É que... verdade. Assim, pra É Essa verdade. cena é ela... maravilhosa. Pra ela, pelo menos, né? Ela enxerga ele como um Como masculino. menino, Sim. Exato. Sim, Bacurau... Bacurau é uma cidade que tem uma certa... Tem uma liberdade ali, que é uma coisa que eu gostei bastante, assim. E respeito, né? Sim, pelas outras pessoas, assim, Sim. pela escolha das pessoas. Porque tem duas figuras que a gente pode chamar de figuras de autoridade ali, ou que são respeitados ali, que é a Domingas, que é interpretado pela Sônia Braga, maravilhosa, que tá também no papel, que é uma médica ali, e acho que é Plínio, que é o professor ali, né? Que já é um senhor, e parece ser, tipo, uma espécie de guia ali. Os dois mostram muito bem na cena em que eles estão apresentando todos os restos que o político Tony Jr. largou ali pra eles. Sim. Eles mostram isso, apresentam para a cidade e eles deixam bem claro que usar ou não usar aquelas coisas é a escolha deles. Então, primeiro o Plínio fala assim, a gente vai separar os livros porque eles jogam, isso é uma outra coisa. Sim. Eles jogam os livros como se fosse lixo. Sim. E falando em coisas atuais, né, e reais, a maneira como o conhecimento e o próprio ensino universitário, né, gente? A gente falando aqui somos todos, né, universitários e tal, e a gente sabe qual o desrespeito e toda a crise que está sofrendo o ensino no Brasil diante desse governo atual. E a maneira como ele joga os livros. E é engraçado que aqueles livros... Sabe aqueles livros que... Tem alguns projetinhos que eu acho que tem muito boa intenção. De, por exemplo, geladeiras da leitura. Sim, Já viu essas sim. coisas assim? Sim. Só que quando você vai ver... eu acho que tem que ter também uma educação ao povo também da importância dos livros e tal, né? Porque o que você vê ali é mais sabe aquelas apostila velha que ninguém quer? Apostila do ângulo, sabe aquelas coisas assim? Eu sempre abro, sempre que eu vejo uma dessas geladeiras, eu vou lá e abro, sabe? Sim. Mas é a única coisa que você acha lá, sabe? O pessoal... Eu acho que esse tipo de apostila devia estar na reciclagem de papel, pra falar a verdade. Com certeza. Não devia estar ali. São livros de verdade que deviam estar ali, né? E ali naquele caminhão eu vi um monte dessas apostilas que o Tony Jr. jogou ali pro povo de Bacurau. Eu falei, nossa, parece muito Com isso. certeza. Ele chegando com um caminhão cheio de livros, quer dizer, não rolou uma triagem, não rolou nada. Ele só quer fazer uma politicagem, né? Ele pede pro motorista filmar e é isso. Joga os livros de qualquer jeito ali. Sim. É isso, é o que a gente tá vendo na educação, é isso também, né, atualmente. Não, e falando Demonstra nele... o quanto eles subestimam, né, o pessoal. Exato. Não, e falando nele, ele é um dos melhores personagens, talvez, aqui do filme. Porque É verdade, eu falei do Lunga, mas ele é odiável, Ele mas muito é bom, maravilhoso. A gente muito não fala perfeito. porque a gente pega tanta raiva, mas se a gente pegou raiva é porque o ator fez o trabalho bem feito. Exato. Sim.
Gente, é muito bem escrito esse personagem, porque ele é muito brasileiro, eu acho, né? Não conheço outros países, né? Não sou de fora, enfim, conheço a realidade do Brasil, né? E principalmente do interior, eu que moro no interior aqui do Brasil, eu sei que existem políticos desse jeito, que só estão aí, né, na hora das eleições mesmo, igual eu falei, só sai do bueiro na hora da eleição, de pedir voto. E é muito interessante, né, que na hora que ele chega também, além dos livros, ele traz remédios e alimentos praticamente vencidos, né, sem uso. É muito bem construído esse personagem, e o final dele é muito interessante, apesar que fica meio aberto, né, se ele realmente sofreu uma punição tipo morte, ou acaba sendo uma espécie de tortura, assim, né? O que vocês acham? Eu voltei pra tentar ouvir o que aquele DJ, que é o cara aqui do carro de som, DJ Urso. ele fala alguma coisa, ele fala assim, agora vamos, né, o burrinho vai levar o seu Tony Jr. pra não sei o que lá de Bacurau, eu não entendi o que ele fala. O que eu entendi é que eles iam levar aquele burro, tem um cara puxando o burro com o Tony em cima, né? Aí eu entendi que ele ia puxar esse burrinho até a entrada de uma mata mais fechada, e soltar o burro e falar pra ele ir, porque aí ele tem um negócio pendurado na frente do burro, assim, que o burrinho vai ficar seguindo indefinidamente, né? E vai levar o Tony Jr. pra meio dessa mata aí, que tem... Como é que chama aquelas plantas que dá coceira? Umas mata fechada, assim. Urtiga, não é urtiga? A urtiga é tipo uma urtiga, assim. Aham. Tem um detalhe que tá. quando aquele casal de sulistas chega na casa dos norte-americanos, numa sala do lado, não sei se vocês repararam nisso, tem alguns norte-americanos que estão ali conversando sobre essa vegetação, eles estão com uma folha na mão, um mostrando pro outro, nossa, isso aqui dá muita coceira no corpo, isso aqui não sei o quê. É verdade. Nossa, eu não reparei. É verdade, eu não, reparei agora só dessa segunda vez que eu vi, também é a primeira vez. Eu né? lembrei agora. É verdade. Não, mas assim, o Tony Jr., só lembrando, gente, o nome dele é Tardelli Lima, porque lembrar o nome desse ator, porque ele fez muito bem. Né, ele é realmente o político brasileiro perfeito, né? Desde o nome dele, por ter Júnior no nome, não que era, tipo, nenhuma ofensa a nenhum dos Júniors, tá? Do mundo, não quer dizer isso, mas é porque eu acho que já colocam pra dizer... O pai dele provavelmente foi político, ele já vem de uma família de políticos, sabe? Faz e aquele tem tipo... uma hora... Sim. E tem uma hora que alguém grita, dos vários gritos que fazem pra ele lá, alguém grita... vai envergonhar seu avô. Então eu acho que o avô dele também já foi político, sabe? Já começa aí, tem vários detalhes. Sim. A camisa polo... O relógio do Faustão. Ele é perfeito, é perfeito. E o jingle, que eu até anotei, gente, que é 150 eu carrego no peito. Eu quero Tony Jr. de novo, prefeito. Que é muito bom. É muito bom, exatamente. E é um brega, né? Aquela vinheta dele é um tecnobregazão, assim, é uma coisa super... Sim. É muito que bom. Que é pra justamente pegar mais voto, né? Mas eu acho que o mais interessante é justamente o fato desse personagem, né? Ele tá basicamente entregando aí seu povo à morte, né? Basicamente isso, porque nesse jogo de pinball, de pinball que eu falei, né? Paintball, aliás, quem vai ser a caça seria esses moradores, então, de Bacurau. E aí eu acho que entra... Pra mim, o filme basicamente começa aí, porque a gente tem praticamente uns 50 minutos que é bem introdutórios, né, de filme. Sim. A gente tá mostrando bastante a cidade, como é que esses moradores se comportam, mas aí a gente entra na parte que vem esses dois sulistas, motociclistas, né, entre aspas aí, pra Bacurau, e aí a gente descobre, então, esse povo estrangeiro, né, americano e europeu, e essa cena, assim... Nossa, ela é uma ótima quebra no filme, né? Porque é um bom plot twist mesmo, assim. Ele vira o filme total. Sim, e aí, nossa, o filme realmente vira um thriller, assim, da melhor qualidade, sabe? Muito, muito bom. A gente tá começando a conhecer Bacurau e começa a rolar essa movimentação de todo mundo se esconder. Sim. E até aí a gente não tá entendendo nada do que se passa naquela cidade, né? Isso é muito louco. É um personagem bizarro atrás do outro, assim, até a gente começar a sacar qual é que é. Sim. Acho muito legal. E a gente já vê o primeiro
a primeira resistência ali deles, que é dar um gelo no Tony Jr., Uhum. que é uma cena muito engraçada. Que ele chega ali tentando conversar com o pessoal. Pessoal, viu? Ó, eu trouxe aqui as coisas pra vocês. E daí todo mundo fechado, assim. Uhum. Sei que vocês estão aí, gente. Eles dão um gelo nele. Uhum. E já é o primeiro sinal de que ali é um povoado que resiste, Sim, né? sim. E a gente vai ver muito mais dessa resistência mais pra frente. Eles subestimam muito, né? O pessoal de Bacurau. Sim, Tanto o próprio Tony Jr., que larga lixo praticamente ali pra eles e acha que eles devem ficar agradecidos por isso, que eles são fáceis de enganar. Tanto que ele vende pros estrangeiros, assim, achando, não, vai ser fácil, vai lá e pode matar que ele tá tranquilo. Uhum. Os estrangeiros também, que eles têm que colocar um drone pra filmar todo mundo ali, e eles disfarçam de disco voador de filme dos anos 80. E daí, eu acho que até o próprio Plínio, que chega e fala, né, ele fala assim, viu, tinha um drone ali, ele imediatamente reconhece, Sim. claro, tinha um drone, só que ele tava disfarçado de um disco voador de filme antigo. Uhum. E então o pessoal ali é realmente muito inteligente. E também tem uma coisa interessante, que um dos atiradores gringos ali é o good cop, que o cara chama ali. Uhum. Porque tem aliás, foi a única... As cenas de violência ali, apesar de... Às vezes tem filmes que me incomodam, esse não me incomodou. Porque eu acho que tem um negócio tão catártico, como que é? Que se chama? Catártico, é isso, né? Sim. Mas a única cena... que daí, o Rafa sabe, que mexe comigo, que não adianta, que é matar a criança. Mataram um menininho ali, gente. E eu já, ai meu Deus do céu, e ele é pequenininho de tudo. E você vê aquelas criancinhas ali no escuro, no mato, você fala, mas Você não, já não sabe vai que dar... vai... Já sabe que Ai, vai dar vai- ruim ali. Vai dar ruim, vai. Ele mata um menininho, aquele filho da mãe, e é aí que eu acho que não tem como você vira completamente contra eles, assim, não tem o que fazer. E um dos caras discute Sim. com ele, né, com o cara que matou, e ele fala assim, não, mas era um menininho. E daí tem algumas frases que eu acho muito interessante, que falam muito da realidade hoje em dia, talvez até de policiais aí matando crianças, geralmente crianças periféricas, crianças negras, e ele fala, não, era praticamente um adolescente, ele podia ter uns 16 anos, no escuro achei que era uma arma, e o cara fala, era uma lanterna, Uhum. era um menininho com uma Aquele lanterna e você discurso matou. que a gente conhece, que a gente vê no jornal todo dia, né? O policial Exato. com uma... Como é que chama? Sob forte emoção, sob violenta... Sim. Né? Como é que era aquela frase do ex-ministro da não Justiça? O policial, se tiver com medo, se tiver em perigo, medo e uma forte emoção. É isso, é esse discurso que o cara começa a fazer ali, Sim. assim, enfim, só achando uma desculpa por ele ter, no fundo, sentido prazer. Eles sentem Sim. prazer de matar, né? Sim. E pra aquele cara em particular, tanto faz se é criança, se é adulto. Ali, os brasileiros, pra ele, é tudo animal de caça, né? Então, Exato. O que não Exato. faz nenhum sentido, né? Porque aquele cara que tá reclamando que matou a criança, ele não se importa em matar o adulto também, né? Então, assim, eu não vejo o ponto dele, sabe? Matar os adultos tudo bem. ali entre eles é uma hipocrisia maior que a outra, Sim, né? sim. O filme Sim. dá uma escrachada neles, assim, que é Sim, E é engraçado, mas sabe que eu acho que, como na minha imaginação do background, de toda essa história de Bacurau, desse pós-apocalipse, como venderam pra ele é um cara que é um agente penitenciário lá nos Estados Unidos. E eu acho que ele estava muito acostumado a ver muita violência, a ver bandido, essas coisas. Ele vira pro cara e ainda, além de falar que era uma criança, ele fala, ele não era um criminoso. E dá a impressão que cada um ali tá lá por motivos diferentes. São todos loucos, mas estão por motivos diferentes. Tem um cara que conta uma história de que ele quase matou a ex-mulher dele, de que ele quase pensou em sair atirando num shopping, mas daí que Deus deu um sinal e que ele veio aqui pra descarregar, né, toda essa raiva dele nas pessoas, nos brasileiros, que eles veem como animais.
Eu tenho a impressão de que eles venderam essas pessoas pra esse cara em especial como bandido. Você pode sair, tipo, descarregar aqui e matar, porque eles são todos bandidos. Uhum. E talvez mostrando, tipo, cenas como essas cenas, os 10 melhores momentos do pacote, por exemplo. Sim. Entendeu? Falando assim, ó, tá vendo? São tudo bandido, aqui então aqui você pode matar. E daí ele ficou meio assim, não que, né? Não tô justificando também, porque não que seja uma boa pessoa, porque o cara também era doido, e enfim. Uhum. Mas eu tenho a impressão de que ele mostra... Ele não fala muito dos personagens, mas ao mesmo tempo ele fala muito através de pequenas frases Sim. e coisas assim, que me fez pensar de qual que era a história por trás de Por cada um trás deles, desses, sabe? de cada um deles, mas aí é que tá, eu acho que o Bacurau faz isso muito bem, assim como a gente falou do passado da cidade, esses norte-americanos também, cada um ali a gente começa a pegar umas pistas de quem é quem, né, tem essa cena aí onde eles começam a brigar entre eles, e o alemão fala, né, que um é agente penitenciário, o outro era... esqueci qual era a profissão dele, mas enfim... Recursos humanos de um supermercado. Isso. A gente pega essa ideia, justamente, de que cada um tá ali... Eles têm sede de matar cada um por um motivo diferente, né? Eles estão participando de uma excursão, enfim, vão praticar Parece que compraram um pacote de turismo de clandestino, assim, né? Alguma coisa assim. E legal essa ideia que você falou dos crimes do pacote terem sido... possivelmente uma das coisas que ajuda a construir essa narrativa. Não, eles são criminosos, eles são foragidos, então tá à vontade, né? Pode matar que não tem problema. Tipo, eles merecem uma coisa assim. Numa analogia, esses estrangeiros seria basicamente os tributos que se oferecem nos Jogos Vorazes, tá, gente? Esses seriam essas pessoas. Porque Jogos Vorazes Tipo é um filme que a gente adora aqui, não sei você, Alexandre, mas é referência gigante. Eu sei do que se trata, mas eu nunca vi. Jogos Vorazes, pra mim, é uma daquelas histórias que eu fico assim, não, eu não vou ver os filmes, eu vou fugir dos spoilers, porque eu quero ler os livros primeiro. E aí eu não faço nenhum nem Faz outro. muito bem. Mas os livros são bem melhores. Eu sempre ouço as pessoas falando isso, mas faz anos que eu tô dizendo pra mim mesmo que eu não vou ver os filmes porque eu quero ler os livros. E eu não faço nenhum nem outro, então... Mas eu sei, eu tenho uma ideia do que são as cidades e os tributos e tal. Falando em ligações com outras obras, uma coisa que me fez lembrar foram duas coisas. Primeiro, outras pessoas já devem ter feito essa ligação, mas eu tenho que pesquisar, né, gente? Sobre Canudos. Porque eles parecem ali uma pequena, né, um pequeno povoado que ainda resiste, e também por essa ligação ali, não sei, pra mim me lembrou a história de Canudos, porque eles ainda estão resistindo, e porque também dá a impressão de que não vai ser a última vez que eles vão ser atacados, porque o personagem do como que é? Michael, né? O alemão lá, ele fala... duas coisas, as últimas duas falas dele peraí que eu até anotei, gente. Ele fala, nós matamos mais gente do que vocês sabem, e a outra coisa isso é só o começo. E daí eu fico pensando, vai vir mais gente atacar Bacurau, e eles resistem, sabe? Eles viraram meio que um Canudos ali, sabe? Nesse sentido. E a outra coisa, e aí é uma obra fictícia, mas também tem alguma base em alguma história ali, foi a aldeia do Asterix. Os gauleses? Você acredita? Os gauleses que resistem à ocupação romana do Asterix, eles também são uma pequena aldeiazinha que é atacada e eles resistem tomando uma poção mágica, e Bacurau tem um forte psicotrópico também, que eles tomam. Inclusive, uma das falas que eu mais gosto desse filme é justamente essa, né? A gente tá sob efeito de psicotrópico forte, vocês vão morrer. Eu adoro essa fala, do Plínio. Mas que, olha, é verdade, os gauleses, cara, tá rolando um movimento ali naquela região da Europa toda, dominação dos romanos, né? E eles têm alguma coisa especial que fazem eles resistirem aos romanos. Verdade. Pois é. Eu falei assim, tem alguns pequenos povoados aí na história que resistiram a uma força muito, muito maior do que eles. E é meio que inspirador, né? Porque você sai desse filme inspirado, é ou não é? Bastante, com certeza. Mas pensando nisso, o Lunga é o Asterix brasileiro.
O Lunga é o Asterix brasileiro. Tá aí. Essa é a frase do episódio de hoje. Resume Bacurau, é o Asterix brasileiro. Resume. Exato. É muito inspirador, né? Uma história muito inspiradora. Sim. E tem alguns simbolismos aí que pode, sei lá, que eu interpretei dessa maneira, que é a maneira como eles resistem. Eles resistem com a história e com a cultura deles, que é através do material que eles encontram no museu da cidade, Sim. né? E de dentro eles se escondem dentro da escola ali que tá abandonada, né? E eles se escondem dentro do museu. Então acho que tem alguns simbolismos de como eles estão usando isso para resistir, né? Que é como o povo brasileiro resiste, através com a sua cultura. Com a cultura, com as artes, né? Com a educação. E eu acho que... Vocês viram isso também, esse tipo de... Ou eu que tô Não, viajando, acho que esse sim. tipo de simbolismo? Tem um papel... o museu e a escola cumprem um papel muito interessante nessa resistência, né? Realmente. E eles, engraçado, convidam quando aquele casal vai de moto na cidade, várias pessoas falam, vocês vieram ver o museu? Vocês vieram ao museu? E eles subestimam, falam, não quero ver nada nesse museu. Mal sabiam eles que era ali que estava a resistência, né? E lá pro final, acho muito legal como a primeira vez que a gente entra nesse museu e tem várias fotos muito antigas de cabeças em cima da mesa, cabeças no chão, de gente que foi morta e decapitada, e aí depois tá a galera tirando foto com o celular dos gringos sem cabeça na igreja, né? Quer dizer, tá continuando, tem uma história de resistência na cidade ali que já é de muito tempo. Eu acho que esse confronto, né, que agora se estabelece aí entre estrangeiro e gente, né, as pessoas de Bacurau, eu acho que representa muito, talvez, uma certa crítica aí, na verdade não uma crítica, mas na verdade se mostrando, né, realmente qual seria esse nacionalismo verdadeiro, né, que a gente tem que valorizar, e não o que o Bolsonaro fala pra gente valorizar, né, mas enfim, esse nacionalismo de valorizar justamente a nossa cultura, né, e a nossa própria educação, tanto que é na cena da escola que o pessoal tá atirando ali em todo mundo que tá dentro da escola abrigado, né, mas não atinge ninguém, então a escola acaba também se tornando ali um símbolo, né, de proteção, ou seja, a educação protege as pessoas, né? E na hora que eles revidam, eles matam todos os estrangeiros lá que estavam atacando. Então, tem simbolismos muito interessantes. E aí, eu acho que talvez, assim, a minha leitura, aliás, né? De crítica do filme, que eu acho que, no fundo, ele tá querendo justamente criticar o nosso comportamento como brasileiro, de valorizar, às vezes, muito mais a cultura norte-americana, europeia, em detrimento da nossa própria cultura, né? E porque a gente viu, né, isso, por exemplo, nesses últimos meses aí, com essas passeatas pró-Trump, por exemplo, né? Aqui no Brasil, mesmo as eleições dos Estados Unidos não sendo eleições que a gente devia estar se importando tanto assim, né? Vamos colocar desse jeito. Sim. Porque quando existem eleições presidenciais, eu não vi essa motivação, a não ser, claro, com o Bolsonaro e tudo mais, né? Aí a gente teve esse engajamento do povo, mas antes disso, eu não lembro de nada, e aí, né, um Trump que tá saindo ali do governo, aí um tanto de brasileiro vai fazer passeata, enfim, acho meio estranho. Bizarro, mas completamente bizarro. Exato, mas assim, eu acho que esse filme é muito didático ao mesmo tempo, né? Eu e a Ellen, a gente discute bastante esse negócio de narrativa popular, a gente não trouxe aqui no podcast ainda, mas é uma coisa que a gente discute bastante porque a gente gosta de narrativa popular e a gente meio que quer identificar como é que essa narrativa se torna popular, como é que essa mensagem chega nas pessoas, né? E eu acho que o Bacurau é muito popular nesse sentido também, porque ele é didático, igual eu falei, porque ele basicamente trabalha com a ideia de vilão e herói. Eu acho que não tem meio termo aqui, o vilão é super vilão, né? E nesse caso é a figura do estrangeiro e os brasileiros que se associam a eles, né? Então, reivindicando a sua nacionalidade para tirar proveitos ali dos estrangeiros, e o povo, então, né, a população trabalhadora, nesse caso, vai ser a vítima, né, essa população nordestina do interior, e isso deixa bastante didático e fácil das pessoas identificar, talvez me mostra um dos porquês esse filme fez tanto sucesso, né, e
Enfim, eu fico muito feliz que esse filme, quando foi lançado, o pessoal abraçou mesmo, foi no cinema assistir. Se eu não me engano, eu acho que eu fui 2 vezes assistir no cinema, só pra também ajudar aí na bilheteria, mas eu fiquei muito feliz. A gente foi junto, né, Rafa? Uma das vezes, sim. Legal. Eu acho que é um filme que ele consegue... Ele tem camadas de leitura, né? Então tem uma camada mais superficial ali, super acessível, e aí a hora que você começa a pensar, começa a discutir, que nem a gente tá fazendo agora, você vê que ele sustenta essa camada, então tem uma história ali que pega as pessoas, que cativa e tal, e você consegue mergulhar, você consegue cavar mais coisas ali do filme, né? Tem muita coisa interessante. Nesse sentido, acho que sim, E digo mais, acho que uma das coisas que eu gosto no Kleber Mendonça Filho é isso. Nos outros filmes dele eu vejo... Eu gosto bastante, né? Sou suspeito pra falar, mas acho que ele cumpre muito bem esse papel de ter um jeitão dele muito autoral, de ter uma relação com Pernambuco, que tá em todos os filmes dele, que consegue criar umas histórias cativantes, interessantes, que fisga o público. Pronto, a partir daí ele mergulha, tem uns níveis mais profundos de leitura, a gente sempre consegue tirar mais coisa das histórias, que nem a gente tá fazendo aqui agora, né? O Bacurau faz isso muito bem, eu acho. Você assistiu todos os filmes dele? Não vi todos, não. Vi alguns. Eu só assisti esse e o Aquários. Uhum. Ele tem em outros filmes essa mesma temática, porque eu tô desconfiando de pessoas que resistem, porque Aquários é isso também. Uhum. Esse é o tema também. Exatamente. Ele tem uma coisa que Aquários deixa bem explícita, e que tem, por exemplo, num curta que chama Recife Frio. Um dos trabalhos que eu analisei no meu mestrado é o curta Recife Frio. E olha que legal, tem muita coisa do Recife Frio no Bacurau. O Kleber Mendonça Filho é muito ligado à questão da especulação imobiliária. Ele fala diretamente disso no Aquários. Recife Frio é uma crítica à especulação imobiliária, que é um negócio bem, bem pesado em Recife, né? As praias, aqueles arranha-céus na beira da praia, aqueles resorts, praias inteiras sendo compradas para construir resorts, hotéis 5 estrelas e não sei o quê. É uma questão com a qual a população lá convive. E o Kleber é bem, bem crítico dessa questão, né? A gente vê bastante isso no Aquários, obviamente. Som ao redor tem um pouco disso, sim, das pessoas estarem... Tem um conflito entre o velho e o novo, uma coisa assim. No meio da cidade você tem um conflito desse do velho e do novo. E o Recife Frio, ele traz isso. Não sei se vocês já viram o curta. Não, ainda É não. super legal. Deve estar aí na internet, em algum stream, em alguma plataforma deve ter. Ele caiu um meteoro em Recife, e a partir daí Recife começou a virar uma cidade completamente fria, com neve, com chuva, super nublada e tal. E aí ele começa a mostrar como que a população tá se virando com isso, né? Aí ele mostra que a população já não tá mais na praia, agora a população vai no shopping center. Ele mostra que aqueles imóveis que eram muito quentes, que sobraram para a população mais pobre, os ricos tinham apartamentos com janelas grandes, com vista para o mar. Agora os ricos estão tomando os imóveis dos pobres, porque é um imóvel mais quentinho, mais abrigado. Então ele é total, assim, para mim, esse meteoro que caiu em Recife é especulação imobiliária. É um negócio que está chegando, tomando a cultura de Pernambuco, assim. Então, sim, acho que ele tem temáticas que a gente consegue ver ao longo de vários filmes. Que também é bem apocalíptico, né? Com certeza. É apocalíptico. Com certeza. Estamos descobrindo. Não, a gente vai assistir, sim, eu vou assistir. Vale e se for, a gente até traz, né, pro podcast, né? Com certeza. O começo de Recife Frio é idêntico Bacurau. Pra mim, o Kleber já tava testando uma coisa lá em Recife Frio, e aí no Bacurau, os primeiros 5 minutos de Bacurau é igualzinho a Recife Frio, assim. Então é a cara dele fazer o que ele fez. Super legal. Eu acho que talvez Bacurau seja... Bom, até agora, né? Ele é novo ainda, vai fazer mais filmes, mas talvez a obra-prima dele... Porque tem esse negócio dos diretores, parece que eles fazem o mesmo filme de novo, porque eles estão tentando alcançar esse ápice, né? Alguma coisa, um ideal da história do que eles querem contar. Sabe como, sei lá... As pessoas têm muito a mesma temática, esses diretores, né?
como é que é aquele diretor de comédia, o Judd Apatow, sei lá, é assim que fala? Ele faz comédias de, por exemplo, homens imaturos que tem que amadurecer, e é sempre o mesmo cara que é o protagonista dele, né? Uhum. O próprio Tarantino, o tema dele é vingança. Sim. O Scorsese é a Máfia. relação do homem de poder, né? Uhum. E, sei lá, eu acho que pra mim esse é o tema do Kleber Mendonça. Com então. certeza, com certeza. É aí que a gente vê uma pegada autoral bem forte dele, né? A gente vê as temáticas com as quais ele se envolveu, os temas que mais pegam nele, que ele quer trazer para os filmes. E acho que sim, isso que você falou do amadurecimento do diretor, né? Entre Recife Frio e Bacurau fica muito claro isso, assim, como que ele estava já tentando trazer a coisa da ficção científica, a coisa dos simbolismos e tal, tá? Tem muita coisa ali de um embrião ali das ideias dele tava se formando. Então, é legal assistir. Agora que a gente conhece Bacurau, mais legal ainda. Voltar para um filme do cara de... Quando que é? 2009, 10 anos atrás. Legal assistir. Vale a pena. Não, e já Já que você assisti, tocou com nesse certeza. assunto de ficção científica, que é o seu assunto, né, de mestrado, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que tá esse panorama aí de ficção científica no Brasil, porque eu andei dando uma pesquisada aí, porque eu basicamente não sabia nada sobre ficção científica aqui no nosso país, né, que vergonha, mas eu descobri que a gente tem um primeiro lançamento de ficção científica aí, de um filme com elementos de ficção científica, aliás, muito tardio, né, em relação ao cinema aí, pelo que eu pesquisei, seria o filme Uma Aventura aos 40, de 1947, né, que ainda assim, aparentemente, o gênero principal dele é uma comédia, e o Brasil vai flertando com comédia e elementos de ficção científica, né, ao longo aí da sua história, mas é basicamente uma diferença muito grande, né, da primeira ficção científica no cinema, que seria o Viagem à Lua do Méliès, né, de Que é um dos 1902. primeiros filmes da história do cinema, né? Exato, é muito discrepante. Então, como é que você vê esse cinema de ficção científica no Brasil? Você acha que está crescendo? Tem espaço para crescer mais? O que falta, talvez, né? De gênero. Então, eu acho essa discussão sobre gêneros no cinema brasileiro é bem tenebrosa, né? Ela é bem antiga e é bem complicada. No Brasil, eu acho que sempre tem uma ideia... Primeiro que a gente tem um conflito muito grande entre críticos, academia e público e realizadores. Sim. Quanto a filmes de gênero, assim, às vezes a crítica fala que determinado filme é de um gênero, mas o público não viu isso no filme, né? Então você fica um negócio que, tipo, ninguém é dono da verdade, ninguém concorda e tal. Então essa discussão de gêneros no Brasil, ela é bem grande, é muito, muito antiga, existe até hoje, mas, primeiro, eu acho que tem muita coisa no cinema brasileiro que o público não vê como ficção científica, mas eu acho que, eu não vou dizer assim, é ficção científica, mas eu acho que uma leitura de ficção científica é possível. Tem muita coisa no cinema brasileiro, no audiovisual brasileiro em geral. E, nossa, eu me divertia muito no mestrado quando eu falava da pesquisa, né, ficção científica brasileira e tal. Todo mundo falava, nossa, acho que eu não conheço nada de ficção científica. Nossa. Aí eu falava, bom, você já viu Xuxa contra o Baixo Astral? Você já viu Sim. Os Trapalhões no Planeta dos Macacos? Você já viu... É verdade. Né? Então, assim, a gente tem ficção científica. A gente não tem uma cultura de ficção científica como os Estados Unidos têm. Eles transformam tudo em cultura pop, eles institucionalizam tudo. Aqui no Brasil a gente não chegou a fazer isso. Mas eu jamais vou dizer assim, tal filme é ficção científica, mas eu acho que existem obras no Brasil que a gente consegue propor uma leitura de ficção científica. Eu posso falar, não, pega esse filme e tal e tenta ver a ficção científica que tem nele, assim. Eu acho que isso abre leituras dentro da obra, sabe? E, em segundo lugar, eu acho que recentemente a gente tá com um fôlego novo aí para ficção científica. Essas discussões estão bastante em voga, né? Principalmente, na minha opinião, Branco Sai Preto Fica, de 2014, Branco Sai Preto Fica. 2014 para 2015.
acho que veio e deu um fôlego novo total para essa coisa de ficção científica brasileira, porque veio com tudo, escrachando a ficção científica norte-americana, fazendo a nossa ficção científica. É um filme, para mim, sensacional. Eu vejo muita ficção científica no Bacurau, que também, provavelmente, o filme mais importante de 2018. Então, são filmes que deram uma injeção de gás aí nessa discussão de ficção científica brasileira. O público está começando a se abrir bastante para isso. A própria Adilei Queiroz fez, depois do Branco Sai Preto Fica, fez Era Uma Vez Brasília, que também é ficção científica. Então, acho que tem uma abertura da academia, da crítica, mas principalmente do público, né? Para muitas obras recentes, e tem mais coisa para chegar aí. Como é que chama o outro? Divino Amor. Divino Amor é um filme que eu assisti ano passado, acho que ele foi lançado. Como é que é o nome do diretor? Deixa eu procurar aqui. Gabriel Mascaro, é isso? Isso, Gabriel Mascaro. Cara, ficção científica pra mim total, com F maiúsculo, assim, né? Acho que sim, estamos num cenário legal pra ficção científica brasileira atualmente. A gente tem que trazer mais coisa, hein, Rafa? A gente tem, né? Olha, a gente tem. Olha, cadê o nosso episódio sobre Xuxa contra o Baixo Astral? Pois é, gente. Tem que muito colocar na lista. Eu adorei essas dicas. Alguém tem que escolher esse daí, hein? Ó, já corre. É que a gente coloca, pra quem não sabe como funciona o nosso esquema, a gente tem uma lista, e daí a pessoa pode sugerir coisas de fora da lista. Acho que foi o caso do Alexandre, né? Você sugeriu coisas que não estavam na lista, né? Da Bacurau lista, não tava. eu lembro o que eu achei legal na lista, Abrigo Nuclear. Sim. Adoro esse filme, achei super legal estar na lista de vocês, mas eu lancei essas outras, né? O Bacurau, o Branco Sai Preto Fica. Sim. Enfim, tem muita coisa legal aí pra ser... Que agora entraram pra nossa lista e a gente vai fazer alguém escolher. Maravilha. Se alguém me escolher, a gente não fala, Rafa. É verdade. O convidado é nós mesmos falando. Aí. Isso aí, ué. Entendeu? A gente chama o Alexandre de novo quando ele tiver um tempinho pra gente. Poxa, tô à e daí disposição. fala de outro filme brasileiro aqui. Maravilha. Que é verdade. Tô à A gente disposição. tem que falar, né? E muito legal aquela lista de vocês, acho que tem muitos filmes bons lá, cara. Dá vontade de assistir todos, daí isso que é difícil, a gente quer falar sobre todos, assistir todos. Sim. Sim. A gente vai chegar lá, né? Sim. Não, e falando só voltando nessa questão da ficção científica, eu acho que o Brasil está começando, principalmente os cineastas agora, né, estão começando a compreender que ficção científica talvez não seja só efeito visual, né, como o cinema norte-americano vende pra gente. E que eu já vi algumas pessoas falando que o cinema de ficção científica não se desenvolve no Brasil porque não tem verba, orçamento, enfim. O que é uma grande mentira, né? A gente sabe que, né, não precisa desses efeitos visuais para ser considerado ficção científica, né? Mas Exato. Eu achei interessante só uma fala aqui do... Acho que o nome dele se pronuncia Skorupa, não sei o primeiro nome dele, tá? Porque agora que eu vi que eu peguei assim do meio do artigo esse cara. Mas enfim, ele só falou assim, basicamente resumindo, que o cinema de ficção não se desenvolve aqui no Brasil porque a gente não tem um ambiente que privilegia a educação a ponto da gente colocar ela em discussão e representá-las nos filmes, né? Isso é muito interessante porque, queira ou não, o cinema, né, desse gênero, ele se desenvolve bastante nos Estados Unidos e na União Europeia ali, porque, né, tem esse investimento justamente na educação, né, na ciência, e aqui no Brasil que não tem... Eu achei um link interessante, talvez, né? Parece que a gente também precisa mudar esses problemas estruturais, né? Que seja investir em educação, investir em ciência, coisas que o Bolsonaro faz tudo ao contrário aqui, né? Não, com certeza. A gente... Uma das autoras que eu usei no meu mestrado é a Mary Elizabeth Ginway. É uma norte-americana que estuda ficção científica brasileira. E ela fala muito disso, né? Que a ficção científica... O público brasileiro vê uma obra como ficção científica, passa pela ideia que o público tem do que é ciência, né? E a gente vive num país onde muita gente, e nos últimos anos cada vez mais gente vê a ciência com maus olhos, né? Exato. Tem muitas narrativas, muitos livros e filmes brasileiros de ficção científica onde o robô é inimigo, o progresso científico é o inimigo, e a gente tem que buscar salvação na natureza, na religião, né, na família, não sei o quê.
Então tem muito isso, com certeza, passa por o que ideia que a população tem de ciência em geral, né? Com certeza passa muito por isso. Infelizmente. É. É verdade, é muito verdade. Mas só para concluir essa ideia do público ver ficção científica, tem uma coisa que eu acho... Eu fiquei intrigado, né? Não fui atrás, porque foi bem no finalzinho do meu mestrado que eu comecei a ter a seguinte ideia. A impressão que eu tenho é que o público vê ficção científica no filme, mas não chama de ficção científica. Por quê? Não tem robô, não tem computador, não tem espaçonave, né? É uma outra ficção científica. Cadê o Darth Vader? Exato. Não tem sabre de luz, não tem máquina do tempo. Então, por que eu falo isso? Que o público vê ficção científica, mas não chama de ficção científica? Porque todas essas críticas que a gente vê, por exemplo, a gente vê coisas do nosso dia a dia, a gente vê no Bacurau, coisas críticas ao nosso dia a dia, a gente vê no Branco Sai Preto Fica. Esse movimento da gente ver essa narrativa futurista, distópica e enxergar a nossa própria sociedade é uma das coisas que define ficção científica, sabe? Então o público faz essa voltinha, faz essa reflexão, faz esse mecanismo, assim. Mas não sai do cinema e não chama isso de ficção científica, né? Eu fico tão... É verdade. Eu fico até um pouco triste, assim, de ver que... Às vezes eu ouço pessoas falando... Não, porque o Branco Sai Preto Fica... Parece que, de certa forma, carrega alguns aspectos que lembram um pouco do universo da ficção. A pessoa dá uma puta volta. Só pra falar assim. Parece que tá pedindo desculpa pra Hollywood pra poder chamar o filme de ficção científica, sabe? Fala, poxa, não precisa ter medo não, pode chamar de ficção científica. Por mais que o filme se passe no interior de Pernambuco. É uma ficção científica. Sabe? Sim. É que a gente não tá acostumado a se... Quando, exemplo, eu acho que eles pensam assim, se a gente se vê, ele não é ficção científica porque a gente tá acostumado a assistir o outro, né? Então é aquela cenário estrangeiro, aquele cenário, isso é ficção científica, porque é o cenários diferente gigantescos, efeitos especiais. A gente tá muito travado na ideia de que ficção científica tem que ter essas coisas, né? E a ficção científica de todos os países do terceiro mundo, em geral, tá aí pra mostrar que, cara, todo mundo faz ficção científica. Só Hollywood faz daquele jeito, né? No fundo, todo mundo. Tá aí, Rafa. Então, a lição desse episódio vai ser... A gente vai trazer mais filmes brasileiros, mais filmes de outros, de fora de Hollywood. A gente vai repensar muita coisa aqui, Alexandre, no nosso podcast. Graças à sua participação Maravilha. aí. E agora está na hora da nossa pergunta final. Então, Bacurau, ou esse apocalipse, aconteceria? Aqui entra um efeito sonoro, tá? Efeito sonoro. A gente não tá tão louco assim ainda. A pergunta pós-apocalíptica. Exato. O que você acha? Eu vejo esses filmes a gente fala muito de pós-apocalipse, né? Eu fico me perguntando o que mais precisa acontecer pra gente chamar de pós-apocalipse. Exato. Por que a gente acha que já não chegou o apocalipse, né? Eu acho que, infelizmente, Bacurau pinta um cenário ali que é assustadoramente crível, né? Assustadoramente plausível. Espero que não, mas às vezes eu abro o jornal e falo, nossa senhora, a gente tá indo pro lado errado, cara. Tá feia a coisa. Eu entendo. Eu fiquei Posso impressionado. dar essa resposta, assim, de talvez, claro. Não sei. Foi ótimo. Eu já acho que esse filme tem uma cena muito pequena, mas que basicamente mostra... Pelo menos eu espero, acredito que isso vai acontecer, que é o WhatsApp realmente vai funcionar. Por quê? Tem uma cena que parece que tem umas pessoas que meio que funcionam como vigia da cidade de Bacurau, né? E aí os motoqueiros estavam chegando lá e eles avisaram por WhatsApp. E, gente, essa é a maneira certa de usar o WhatsApp. Não é pra fake news, tá bom? É pra informar. Então, informou, acabou. É isso. Então eu espero que realmente esse futuro aconteça, tá? Na verdade, isso daqui é mais um pedido mesmo para que aconteça. Ferramentas. Todas essas ferramentas sirvam para as duas coisas, né? Tomara. O WhatsApp usado pro bem. Então.
Em vez de você passar, é verdade, Rafa. Realmente é um futuro distópico mesmo esse. Então. Ou isso é um elemento utópico nessa distopia, que é esse WhatsApp, exato. em vez de ser usado pra fake news, você tá usando pra avisar se tem estrangeiro vindo pro seu povoado pra te matar. Exato. Eu acho sensacional. Também achei, Rafa, é verdade. O que eu acho? Então, eu tava procurando aqui enquanto... Eu tava procurando uma crítica de um crítico chamado Tomás Amorim Isabel, no site da revista Fórum. Não conheço esse site, então não sei. Só sei que eu gostei muito da crítica dele. E ele falou uma coisa sobre isso que a gente tava falando, sobre ser muito real, sobre representar muito a realidade, o que Bacurau representa, sabe? Então, eu tô citando esse crítico, tá, gente? A partir de agora. Ele fala assim: nos cortam a água, o acesso às estradas, nos apagam do mapa, nos vendem para turistas, querem nos varrer do mapa. Onde já vimos isso? São as cidades como Petrolândia, em Pernambuco, Glória, na Bahia, da terra indígena dos Trucá, Itacuruba, em Pernambuco, e Rodelas, na Bahia, inundadas pelo Estado para a construção da hidrelétrica de Itaparica. Vilarejos, povoados, comunidades literalmente apagadas do mapa, como Bacurau. São cidades como Brumadinho e Mariana, soterradas por barragens de multinacionais. São territórios tradicionais, terras indígenas e quilombolas atacadas por estrangeiros, brasileiro ou não, tanto faz, armados desejando o mesmo que os invasores de Bacurau, extinguir a cidade e sua população. É o turismo sexual como forma de convite ao dinheiro gringo. O enredo de Bacurau é absurdo, mas absolutamente reconhecível. E então, né? Não que eu quero acabar numa coisa triste, mas eu achei muito, sabe, resumiu muito bem o quanto Bacurau reflete esses lugares e essas pessoas que são apagadas do mapa, que são vendidas e que são tratadas dessa maneira mesmo. É por isso que a gente fica com raiva no final. A gente termina, a gente fica assim... É isso, Bacurau tem que resistir mesmo. Por isso que a gente sai preocupado do cinema quando a gente vê o filme. É o que o cinema tem que fazer, né, gente? Exato. É o que o cinema de ficção científica tem que fazer. Exato. Não, pois é, e olha que legal, essa última frase que ele falou. O enredo de Bacurau é absurdo, mas absolutamente reconhecível. Cara, isso é ficção científica. Tem uma teoria que explica a ficção científica que chama estranhamento cognitivo. Que é justamente isso que a ficção científica faz. Ela cria um universo completamente maluco, seja no futuro, seja em outro planeta, seja alguma coisa. Mas a hora que a gente assiste, a gente saca, a gente reconhece, a gente percebe, né? Essa frase que ele falou resume o porquê que eu vejo Bacurau como ficção científica. É absurdo, mas a gente reconhece. Muito da força do filme tá justamente aí. É isso aí, gente. E vocês, pessoal? Vocês vão tomar um poderoso psicotrópico e resistir, que nem Bacurau? Você já assistiu Bacurau? Conta pra gente nas nossas redes sociais, que é @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Alexandre, muito obrigado por ter topado participar, Muito obrigado. por ter passado todas as suas informações, essas dicas legais pra gente. Maravilha. Valeu mesmo, viu? Eu é que agradeço. Obrigado, Rafa. Obrigado, Ellen. Espero que vocês tenham gostado aí, quem ouviu o episódio. Sigam o Um Dia Depois do Fim do Mundo nas redes. E se alguém quiser trocar uma ideia sobre todos esses assuntos aí, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição aí. Tem alguma rede social que você gostaria de deixar? Eu tô como Alexandre Scarpelli no Facebook. Eu sou encontrável por lá, mas posso passar meu e-mail também. acscarpelli, com 2 L's e I, @gmail.com. Se quiserem, na hora que for publicar, colocar o e-mail, fica à vontade. Sim. A gente vai deixar na descrição de todos os lugares que a gente postar. Sim, maravilha. Certo? Então vai estar lá. Gente, muito obrigado por escutar até aqui. Se você for, vá na paz. E Ellen Bunker 002, câmbio desligo. Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. De novo, quero agradecer muito ao Alexandre que aceitou participar dessa loucura de novo. E, gente, Bunker 03, Rafael, câmbio, desligo. Summer day, you deserve a treat. Just scratch your